Amados irmãos e irmãs, paz e bem, hoje é sexta-feira, dia 28 de janeiro. O Evangelho para hoje é Marcos, capítulo 4, versículos de 26 a 34. Antes de proclamar o Evangelho e de meditá-lo, eu peço a você que se inscreva no nosso canal, ative o sininho, vamos fazer o canal crescer, vamos fazer a graça de Deus ser espalhada. Eu vou procurar explicar o Evangelho sempre de maneira que todos possam entender, de maneira que possa tocar a sua vida, a minha também, porque eu não faço esses textos antes de rezar um pouco, antes de meditar também sozinho, né? Então tudo isso é fruto de meditação. Pois bem, ative o sininho, se inscreva no canal, certo? Vamos ajudar o canal a crescer. Naquele tempo, Jesus disse para a multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos explicava tudo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Primeira coisa, por que Jesus gostava tanto de falar em parábolas? Porque a parábola, ela toca cada um de um modo diferente. Ela tem uma mensagem objetiva, mas ela vai ao subjetivo daquilo que cada um está vivendo naquele momento. Então a parábola, ela tem, digamos assim, uma força no meu coração, naquele outro coração ela já age com uma outra força, porque a parábola, ela não somente evoca aquilo que a gente pode acompanhar racionalmente, mas a palavra ela mexe com sentimentos, né? Ela mexe com coisas do dia a dia, que evocam coisas práticas do dia a dia, não é? Vejam no dia de hoje, por exemplo, Jesus fala sobre uma semente plantada e compara o reino de Deus a esta semente. Vamos aprofundar o texto. Jesus diz: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir, acorda, dorme de novo, ele não vê a semente crescer. Porque qual é o nosso papel? É apenas semear, certo? Nós não vamos ver a semente crescer, não vamos poder acompanhar cada passo do crescimento, porque a semente tem uma força em si mesma. A palavra de Deus tem uma força em si mesma capaz de crescer nas pessoas. Nosso papel é apenas semear. O crescimento nós não vemos. Também é interessante que isso também acontece em casa. A mãe dá bons conselhos aos filhos, semeia boas coisas no coração dos filhos, mas ela não se apercebe. Até que uma vizinha chega e diz: mas olha, teu filho está tão maduro, tua filha está caminhando com tanta maturidade, o jeito dela viver, o jeito dela falar, o jeito dela se comportar é de alguém que tem uma boa mãe, um bom pai, é de alguém que tem uma boa família. Essa pessoa tem maturidade, né? Aí a mãe diz: olha aí, os frutos que eu esperava, o que eu semeei a vida inteira está aparecendo agora os frutos, né? Então vejam vocês que nós não conseguimos acompanhar o crescimento também físico, nós não sabemos, né? O menino é pequeno, de repente está grandão, né? Vai crescendo, não dá para a mãe dizer: cresceu agora 1 centímetro, ontem cresceu 2 centímetros, não dá. Esse crescimento não é acompanhado assim. Porque há uma força na própria semente. A semente, ela possui uma força e uma lógica que não é a nossa força e nem a nossa lógica. Se o homem dorme ou se ele está acordado, não há diferença. Eu plantei,
Agora, se eu estou acordado ou não, não há diferença. Quer dizer, porque eu não posso, depois que eu planto, obrigar a semente a crescer nesse ritmo ou naquele ritmo. Cada pessoa tem o seu ritmo. Isso é muito interessante, porque não dá para impor um ritmo para o crescimento alheio. Eu posso querer um ritmo para a minha vida, para o meu crescimento, mas impor o meu ritmo para o outro, isso não é possível, não é algo que possa acontecer. Impor um ritmo de crescimento para outra pessoa, isso não dá, não é? Então, meus irmãos e minhas irmãs, esta é a realidade da semente lançada. O papel do homem é somente plantar. Às vezes uma mãe de família diz: padre, eu semeei tanta coisa boa no coração do meu filho, mas eu não estou vendo esses frutos. Eu digo: calma, se você semeou o bem vai aparecer. E não se trata de semear somente com discurso, trata-se de semear também com bons exemplos. Se você deu bons exemplos ao seu filho, espere, porque vai aparecer então aquilo que você ensinou através dos bons exemplos, vai aparecer em frutos. Aquilo que você não ensinou, ou às vezes a pessoa ensina numa hora, digamos assim, com palavras, e depois com os fatos destrói tudo que ensinou com palavras. Então esse ensinamento os filhos não vão acolher, tá certo? E serve também para a nossa vida. Depois aparece um segundo tema, que é o reino de Deus semelhante a um grão de mostarda, que é pequeno. Interessante que Filipenses capítulo 2 diz que Jesus fez-se pequeno. Jesus Cristo, sendo Deus, tornou-se pequeno, igual a nós. E, achando pouco ser igual a nós, tornou-se menor ainda, fazendo-se escravo. Veja a cena do lava-pés. E morrendo na cruz por nós. Então, ele tornou-se como a semente de mostarda, pequenininho, porque a semente de mostarda, que é pequena, diz o texto, ela se torna maior todas as hortaliças, né, quando ela cresce. Depois, podemos olhar o exemplo dos santos. E podemos olhar, por fim, a partir daquela frase de Paulo, não é? Quando sou fraco é que sou forte, não é? Porque Deus me fortalece. Olhar João Paulo II, né? O grande João Paulo II, né? Que foi um grande Papa. O momento em que a humanidade mais olhou para ele, se debruçou para ele, foi no momento em que ele tornou-se pequeno, doente. Aquele momento, aquela cena do Papa João Paulo II, naquela janela do Vaticano, tentando falar e não conseguindo falar. Aquele momento marcou a humanidade inteira e foi notícia dos jornais do mundo inteiro. E mais do que isso, foi motivo de oração, foi motivo de conversão de muita gente. Quando o Papa se fez pequeno, é que ele tornou-se grande. Nós, muitas vezes, queremos transmitir a graça, o amor de Deus a partir das grandezas do mundo, a partir das aparências, a partir de coisas muito suntuosas e pomposas. O Evangelho de hoje nos faz pensar no grão de mostarda, uma semente pequena, para dizer que as coisas de Deus, elas começam devagarinho. Começam devagarinho e elas vão tomando corpo e tomando forma e elas vão crescendo. Possamos hoje guardar no coração essas duas mensagens. Primeiro, saber que nós temos o papel de semear, mas o crescimento da semente no coração das pessoas depende da abertura de cada um e da força da semente que lhe é própria e que segue a sua própria lógica, certo? Não somos nós que estabelecemos a nossa lógica. E a segunda coisa é sobre o grão de mostarda. O grão é pequenininho, sim, o grão é pequeno. Quer dizer, o gesto é pequeno, aquela pessoa fez um gesto tão pequeno, mas aquele gesto pequeno pode repercutir depois com uma consequência tão grande, né? Então, ele pode ter sido um gesto pequeníssimo, pode ser um gesto que quase ninguém notou, mas se alguém notou, aquele gesto pode ter grande força. Interessante que eu recordo aqui uma coisa que aconteceu naquela conferência de Aparecida, não é? O cardeal Bergoglio estava participando, era cardeal ainda, claro, o Papa era Ratzinger, né? E o cardeal Bergoglio observou entre os bispos que estavam naquela conferência, um bispo que
tratava muito bem as pessoas e amigavelmente abraçava, e, enfim, era muito amável. E depois que Bergoglio tornou-se Papa, né? Então o que ele fez? Ele tornou aquele bispo cardeal. Ele disse: aquele homem tem um coração grande. Quer dizer, uma coisa pequena, gestos pequenos, apenas ele tratava bem as pessoas, que é uma coisa que todo bom pastor deve fazer. Mas o Bergoglio olhou e viu nele aquele sinal tão belo. E quando foi feito Papa, disse: eu quero trazer esse homem para perto de mim. Era um brasileiro, não é? Pois bem, que o Senhor nos ajude a pensar sobre essas coisas. Às vezes nós queremos fazer pompas e achar que as pompas convertem. As pompas são belas ao olhar, mas pode ser que as pompas não convertam. É preciso gestos mais objetivos e que possam atingir o coração das pessoas, porque é ali que acontece o germinar da semente do Evangelho. Abençoe-vos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tenham todos um ótimo dia, paz e bem.
Amados irmãos e irmãs, paz e bem. O Evangelho para esta quinta-feira, dia 27, é Marcos, capítulo 4, versículos 21 a 25. Vamos proclamar o Evangelho, porém antes eu quero fazer um convite para você que ainda não é inscrito no nosso canal. Procure se inscrever no nosso canal, procure ativar o sininho, fazer algum comentário. Tudo isso vai fazer com que o YouTube perceba que o nosso conteúdo é importante, é relevante. E se esse conteúdo te faz bem, a proclamação e a meditação do Evangelho diário te faz bem, procure compartilhar para outros, tá bom? Vamos ao texto. Naquele tempo, Jesus disse para a multidão: quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Ao contrário, não a coloca num candeeiro? Assim, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus dizia ainda: prestai atenção no que ouvis. Com a mesma medida com que medirdes, também vós sereis medidos, e vos será dado ainda mais. Ao que tem alguma coisa será dado ainda mais do que não tem. Ainda mais, digo melhor, do que não tem será tirado até mesmo do que ele tem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus fala no primeiro momento do Evangelho sobre uma lógica. Uma lâmpada, nós não temos uma lâmpada para colocá-la debaixo de um candeeiro, debaixo da cama. Cada coisa tem o seu papel, tem o seu lugar no mundo, não é? Isso deve ser muito claro. Então, uma lâmpada existe para clarear os ambientes, para tornar as coisas visíveis. Logo, se eu coloco uma lâmpada debaixo de uma mesa, ela perde o seu valor, perde a sua utilidade. Então Jesus diz: uma lâmpada não pode ser colocada debaixo de um caixote ou debaixo da cama. Isso vale também para as relações, para a vida. Interessante porque há muitas pessoas que são perseguidas nos seus ambientes de trabalho, não são reconhecidas nos seus valores e são colocadas por alguém que chega por pura inveja, por pura maldade, são colocadas debaixo da mesa. Uma lâmpada grande, vamos dizer, uma lamparina grande, que podia iluminar muito, foi colocada debaixo da mesa. E foi colocada em cima da mesa, como destaque, no popular, o que a gente chama um cotoco de vela, que não ilumina nada, não tem força de luz nenhuma. Mas porque alguém quis assim. É claro que haverá um momento, disse Jesus, em que chegará alguém que vai tirar aquele cotoco de vela daquele lugar que não é dele, e vai trazer a luz maior e vai colocá-la ali. Jesus se refere a muitas questões, se refere inclusive a ele, porque muitas pessoas não querem escutar a voz do Messias, não querem aceitar a luz que vem de Cristo, querem viver iluminados por outros luzeiros que não têm força nenhuma. E Jesus se refere às questões da vida, do dia a dia. Portanto, você que se sente injustiçado no seu ambiente de trabalho, saiba que haverá um dia em que alguém vai chegar e vai reconhecer seus valores e vai lhe colocar no lugar devido. E vai organizar as coisas e vai fazer as coisas com objetividade. Eu acho que um dos grandes segredos para realizarmos bem as coisas, por exemplo, para administrar bem o ambiente, além da inteligência emocional, da resiliência, da capacidade de se relacionar com as pessoas, porque isso hoje é importantíssimo, né? Há muita gente capaz, mas que não passaria num teste de inteligência emocional, ficaria reprovado, não seria jamais gerente de nada, nem da própria casa, né? Então, assim, é importante, além dessa inteligência emocional, né, além dessa coisa da inteligência emocional, de saber colocar cada coisa no seu lugar e iluminar as coisas, né? Acolher a luz de Deus é também deixar que a luz que Deus colocou em você reflita para a humanidade, né? Da melhor forma. Então, assim, quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo da cama?
Então, creio que o texto de hoje é bem claro e fala sobre coisas muito concretas da nossa vida. Aí disse Jesus, ao contrário, não coloca esta lâmpada num candeeiro para que possa multiplicar a sua luz e possa dar mais visibilidade ainda às coisas. Assim é a vida, não é? Disse Jesus, assim é a vida. Depois, Jesus fala de realidades escondidas que deverão ser manifestas, realidades que não são ainda conhecidas. Talvez aqui possamos entender o segredo messiânico e as realidades que serão manifestas, não é? A manifestação do Messias, não é? Mas há ainda uma terceira questão colocada aqui, que é: prestai atenção, disse Jesus. Com a mesma medida com que vocês medem os outros, vocês também serão medidos. Quer dizer, não usem de uma medida muito rigorosa para com os outros. E não sejam subjetivos. Eu acho que é muito interessante isso. Porque, principalmente a gente que tem qualquer ministério que tem a ver com a autoridade, né? Exercer a autoridade com objetividade, né? Quer dizer, eu gosto desse, vou tratá-lo bem. Aquele eu não gosto, vou pisá-lo, vou maltratá-lo. Isso é um comportamento infantil e não bate, não toca no Evangelho, não tem a ver com o Evangelho, né? É um comportamento que não deve se esperar daqueles que têm autoridade, seja no interno da igreja e seja em outros ambientes, como a política, etc. Não usar da autoridade que lhe foi dada, ou do poder que lhe foi dado, né? Faz sempre questão de dizer que a autoridade é uma coisa, o poder é outra, né? Nunca usar da autoridade que lhe foi dada, ou do poder, para pisar alguém, para agir de maneira subjetiva, personalista, não é? Não. Ser objetivo. Se esta pessoa fez o belo, palmas para ela. Mesmo que eu não goste, mesmo que eu não admire, palmas para ela. Se ela não fez o correto, venha cá, vou lhe corrigir. Não é que assim, Mateus primeiros teus. Não, isso não funciona. Na vida da igreja deveríamos ser muito mais objetivos e agir muito mais objetivamente do que embasados em picuinhas, em sentimentos pequenos que não. Pois bem, Jesus conclui então esse diálogo dizendo: ao que tem alguma coisa será dado ainda mais, ao que não tem será tirado até o que tem. Porque vejam vocês, o presente é fruto das escolhas do passado. E o presente ele vai crescendo como que uma bola de neve, ou positivamente ou negativamente, não é? Se as minhas escolhas são todas na direção, vamos dizer, do amor, do bem, da justiça, do bem-querer, do perdão, do diálogo, então o que vai me acontecer na vida são coisas nesse sentido. Se as minhas escolhas são todas escolhas que atraem as pessoas, que convivo bem com todo mundo e tal, então a minha vida vai caminhar nesse sentido. Mas se as minhas escolhas, por outro lado, são escolhas que me levam a ser fechado, não perdoar, não conviver bem, etc., isso também vai me trazer consequências negativas. E disse Jesus: ao que tem será dado ainda mais, ao que não tem será tirado. Por quê? Ao que tem e faz boas escolhas, crescerá naquele seu propósito. Ao que não tem, e além de não ter, faz más escolhas todos os dias, lhe será tirado até o pouco que tem, porque essa é a lógica. Não é que Jesus está falando em castigo, essa é a lógica da vida. Agora, para concluir esta reflexão, gostaria de dizer uma palavra sobre a luz de Cristo que ilumina as coisas e que nos leva a ver o mundo de uma maneira diferente. No Evangelho de hoje, Jesus fala sobre esta luz que foi, já no prólogo de João se fala, né, desta luz que não foi aceita pelo mundo, foi rejeitada pelo mundo, e o mundo tentou até abafá-la, escondê-la, mas nada pode conter esta luz que vem de Deus, não é? A luz de Cristo que nos leva a ver as coisas de um modo diferente, a ver as coisas com outro olhar. Peçamos a Deus hoje a graça de acolher a luz de Cristo e possamos pedir a Deus hoje a graça de
ajudar o mundo a encontrar o seu caminho. Cada um de nós faz um pouquinho. Não é que eu vou transformar o mundo todo. Eu não devo ter essa pretensão. O Salvador já tem, o mundo já tem o seu Salvador, que é Jesus Cristo, já morreu por nós, não é? Então, assim, mas eu posso transformar o meu ambiente, posso transformar um ambiente onde eu vivo, posso interferir na convivência das pessoas com quem eu vivo, posso tornar o meu ambiente melhor, menos azedo, mais dialogal, né? E depois, assim, a gente sempre está preocupado com os problemas dos outros, mas devemos olhar um pouco para os nossos problemas e pedir essa luz de Cristo que nos visite, a fim de sermos mais certeiros para avaliar os nossos problemas do que para avaliar os problemas do vizinho. Avaliar a casa vizinha é fácil, difícil é avaliar a nossa. Que o Senhor nos dê hoje a sua luz e nos dê a graça de acolher a sua luz sem fazer nenhum tipo de resistência, para que o amor de Deus cresça no meio de nós, não é? Para que o amor de Deus possa crescer e dar bons frutos na nossa vida. Que a luz do Senhor esteja em nossos dias, em todos os momentos, e ilumine todas as áreas da nossa vida, seja a área afetiva, seja a área econômica, seja a área, enfim, a área do trabalho, que a luz do Senhor esteja presente em todas as áreas da nossa vida. Desejando a todos um ótimo dia, abençoe-vos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Grande abraço, paz e bem.